Olá, amados de Deus. Que alegria estar de novo em contato com você através desse nosso programa. O objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, se fez gente, que habitou entre nós, o Emmanuel, e por graça Ele pode habitar em nós, Deus conosco. Você pode ser um aliado nosso, vão aparecer os links aí na tela da sua TV. Acesse o nosso canal no YouTube, PIB Londrina 1-oficial. E nossa página no Facebook, facebook.com/café e fé. Entre lá e compartilhe os links via WhatsApp, Facebook. Nós contamos com a sua participação, com as suas orações, com a sua divulgação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. Hoje nós queremos falar sobre salvo de mim mesmo. Esse é um ponto muito importante. O maior problema do ser humano é ele mesmo. Eu sou a minha maior dificuldade, o meu maior conflito. Não são os outros que me fazem felizes. É a maneira como eu reajo ao mundo. Isso aqui é muito forte. Em inglês, eu se escreve com um I maiúsculo, pois eu não posso admitir, pelo menos nessa língua, que eu seja minúsculo. O I é sempre escrito com letra maiúscula. O eu é ensoberbecido. Ele quer ser superior. Em Romanos capítulo 7, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aqui está o grande conflito existencial. Eu não consigo compreender as minhas preferências. Eu prefiro uma coisa, mas vou fazer exatamente aquilo que eu não gostaria de fazer. Eu sempre quero ser o maior, o melhor, o mais capaz, ser visto e reconhecido. Eu compito, até mesmo com a minha sombra, para ser reconhecido. Ai de mim, meu coração é meu maior inimigo. Eu nunca fico contente quando a minha vontade não é satisfeita. E mesmo quando ela é satisfeita, eu fico ensoberbecido, me achando o máximo. Eu estou sempre sendo magoado quando eu sou contrariado. Eu e ninguém mais sou a causa de não ter uma causa sem custo para mim. Eu fico indisposto, eu reclamo,
eu murmuro, eu gemo. Vivo o tempo todo fazendo tudo para que eu seja totalmente visto por todos. É uma coisa tremenda como ele procura ser abraçado, reconhecido. E o meu eu é tão absoluto que ele chama a atenção dos outros até mesmo ao se desestimar. É uma forma sutil de procurar ser reconhecido. Eu me desestimo, mas me desestimo para chamar a atenção da minha humildade, mas essa humildade tem como o padrão ser ovacionado, ser compreendido como uma pessoa humilde, ser reconhecido. Uma das táticas mais egoístas é esta de fingir humildade. A pessoa pode parecer o bicho da goiaba só para despertar os olhares de uma plateia distraída. Ele fica ali procurando, de alguma maneira, ser apreciado. Eu sou o centro do mundo e jogo com todas as cartas para não perder a partida. A competição é sempre no sentido de que eu seja reconhecido como uma pessoa importante. E eu me basto bastante para que os outros me reconheçam. E como é que eu posso ser libertado ou ser liberto de mim mesmo? Como é que pode acontecer isso? Como é que eu posso ser desconstruído de tal modo que eu não precise mais viver nesta tendência de querer a aprovação de todos? O Salmo 19, o verso 12, o salmista Davi diz assim: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Quem possa discernir a sua própria falência? E ele diz: absolve-me das que me são ocultas. Nós não nos compreendemos e não temos condições de nos avaliar adequadamente. E ele aqui nesse texto, ele pede a Deus que o absolva daquilo que está retido lá dentro, no seu DNA, aquilo que está oculto, que ele não consegue ver. Eu não posso discernir quem eu sou de fato. E eu preciso dessa libertação. De mim mesmo eu não posso me livrar, pois o que eu posso fazer, só posso porque posso me exaltar. Aquilo que eu faço, como eu falei ali há pouco, até o desestimar é uma forma de chamar a atenção para a nossa humildade. Eu não posso permitir que eu tenha que sair do palco, que eu tenha de merecer algum aplauso. Eu estou sempre procurando alguém que me aprecie. O eu não se desestima de fato, sem antes se estimar em alguma coisa. Não há possibilidade do eu se salvar de si mesmo.
Vamos pensar isso aqui, que na cirurgia, uma operação, não sou eu que me opero, é o médico. Eu não posso me operar, eu tenho que receber uma operação. O Salmo 6, verso 4, o salmista faz um pedido para o Senhor, dizendo assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, salva-me de mim, salva-me da minha estrutura de querer ser o que de fato não sou. Mas lá dentro de mim há essa necessidade de me tornar uma pessoa singular, diferente, superior. Você não vai ver competição, por exemplo, por amor. Eu nunca vi alguém competindo para ver quem é que vai amar mais. Também nunca vi ninguém competindo por perdoar. Vamos fazer uma competição aqui para ver quem é que perdoa mais. Porque essas coisas, elas nos tiram da centralidade. O amor não é uma coisa que se autofagocite. O amor, ele está assim voltado para o outro. No Salmo 109, no verso 26, o salmista continua dizendo: socorre, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Salva quem? A mim. De quem? De mim. Salva-me da mania de querer ser Deus, de querer ser onipotente, de querer estar no centro da festa, de querer ser o foco de todas as coisas. Salva-me de mim, socorre-me, Senhor, tem misericórdia de mim e me liberta de mim, porque aqui em mim está a grande crise, a crise existencial de autossustentação, de autossuficiência, de autodeterminação. Eu quero ser, eu quero ser. O eu tem que ser extirpado. Eu preciso ser salvo de mim mesmo. Eu preciso ser liberto das minhas idiosincrasias, das minhas manias, das minhas presunções de especialidades. Eu sou um especial, eu sou alguém que estou melhor do que os outros. Isto é fatal. E é aí que vem a competição, seja ela no esporte, seja ela na cultura, seja ela no dinheiro, no poder, de sempre alguém querer superar o outro, passar por cima, manipulando dados para que ele seja, de fato, o top. O eu tem que ser realmente arrancado pela raiz e ser substituído por algo que tenha uma outra proposta, uma proposta de edificação dos outros, da glória de Deus acima de tudo, e em que nós possamos ser parte da solução dos problemas e não instigadores e provocadores desses problemas. A vida cristã não sou eu quem a vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Eu preciso ser substituído, ser retirado da cena. É aquilo que o apóstolo Paulo
fala, não sou eu quem vive, não sou eu que me converto, por exemplo, mas eu sou convertido pelo Espírito Santo. Não existe essa ideia de autoconversão. Nós temos a realidade da conversão do alto. O profeta Jeremias, ele diz no capítulo 31, no verso 18, bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como um novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Efraim é uma das tribos de Israel e é também uma figura que representa o povo de Israel. E ele está aqui, o profeta está, de certo modo, instigando ao povo a um clamor, a um pedido. Converte-me e serei convertido. Porque nenhum de nós tem capacidade de se converter a Deus propriamente por si. Porque eu quero é a mim. Eu quero o meu bem-estar, o meu empoderamento, a minha condição de poder ser visto e reconhecido. Eu não me salvo, eu sou salvo pela graça de Deus. Eu não me converto, eu sou convertido, eu não me salvo, eu sou salvo pela graça de Deus. Não me santifico, eu sou santificado pela suficiência do Altíssimo. É uma obra em que eu respondo àquilo que Deus fez e faz em meu favor. Se a Trindade ela não fosse onipotente, eu não seria salvo da minha autossuficiência, da minha autonomia. Não. Porque eu quero governar, eu quero orientar, eu quero mandar, eu quero fazer tudo do meu jeito. Só que o meu jeito nunca me deixa satisfeito. O cristianismo autêntico é uma viagem sem o eu, ainda que comigo. Meu ego tirano precisa ser tirado e ser tirado na cruz com Cristo. Eu preciso ser retirado desta supremacia, deste controle. Isto se vê muito na igreja, quando as pessoas querem ter esta condição de poder dar as cartas. O cristianismo autêntico é realmente esta viagem sem o ego, ainda que a vida que eu viva, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não há lugar para esse ego, para esse eu obeso na canoa. Ou o eu sai, ou a fé cristã afunda na hipocrisia. O velho Adão, ele não tem postura de renúncia. Ele sempre quer levar vantagem. Nós temos repetido muitas vezes aqui nesse programa o texto de Gálatas 2, 19 e 20, quando o apóstolo Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo.
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, e aqui eu vou usar as duas expressões possíveis na tradução grega, pela fé no Filho de Deus e pela fé do Filho de Deus. Tanto uma como outra podem ser traduzidas assim, pela fé no Filho de Deus, pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu preciso ser substituído por Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma vez que eu sou salvo para sempre e salvo para sempre de mim mesmo. Não existe uma salvação provisória. Existe uma salvação eterna, permanente, que nos mantém dependentes inteiramente da suficiência de Cristo. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas que eu dependo inteiramente da plenitude da graça de Deus em Cristo Jesus. Que bênção! Alguém disse que a depravação do ego é o grande obstáculo à fé, mas a graça é a maneira pela qual a Trindade supera esse obstáculo. Só o Deus Todo-Poderoso pode fazer este milagre. A depravação do nosso ego, ela nos aprisiona e é um obstáculo à nossa fé. Mas a graça de Deus, maravilhosa, supera este obstáculo. O Deus absoluto pode absolutamente salvar-nos dos absolutismos do nosso eu, mantendo-nos fora de quaisquer possibilidades de governo. O Espírito de Cristo, o Espírito da cruz, tem muito a ver com o desmonte deste ego, com os seus surtos de vaidade ou qualquer outro inimigo da saúde espiritual, deste egoísmo. Ninguém pode ter o mínimo de sanidade psíquica sob a dominação insaciável de si mesmo. O egoísmo não é apenas pecado, mas encontra-se na raiz de todo o pecado. Na cruz, com Cristo, o eu foi crucificado. E a Bíblia assim o diz. Eu não tenho que duvidar da palavra de Deus. Eu estou crucificado com Cristo, mas Cristo vive em mim. Por outro lado, aquele que foi salvo de si, precisa levar o morrer de Jesus em seu corpo, para que a vida de Cristo se manifeste em seu modo de viver. Ele precisa exalar esse perfume da vida de Cristo. Eu quero dizer, amados da graça de Deus, não temos alternativa. Ou o nosso eu sai na cruz com Cristo, ou Cristo não viverá em nós. A nossa questão aqui é esta: não existe cristianismo vivido pelo homem natural. Ele tem que ser a manifestação da vida de Cristo em nós. Nossa ênfase, portanto, aqui é esta, e nós gostaríamos que você levasse isto em conta. Na cruz com Cristo,
o nosso eu foi crucificado. E na ressurreição, Ele nos deu uma outra vida. Nós gostaríamos que você levasse isto aí, nós queremos dizer de coração para coração. Não é o fato de você pertencer a um sistema religioso ou uma igreja, mas de você ter experimentado a sua morte e ressurreição com Cristo, e Cristo sendo a sua vida. Até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir.